para mais um vídeo do Dando Rider. Estou aqui a passar em Eisenborn, uma pequena localidade do Luxemburgo, e hoje vou-vos mostrar aqui um local porreiro no meio da floresta que eu acho que vão gostar, até pela história que isto tem e pelo estado de conservação em que isto está. Olha, 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 olha. Ai, Jesus. Olha, já ia. O gajo que se põe fino, que esta moto pesa 350 kg, o gajo ainda se ia magoar. Mas como eu estava a dizer, vou-vos mostrar aqui um sítio porreiro. Eu já lá estive uma vez, mas foi uma visita assim muito rápida, até porque não conhecia e entretanto acabei por ver na internet como é que é a constituição disto, e acho que pode ser um bom tema, principalmente para o pessoal da engenharia. Acho que podem gostar. Estava aqui a pensar se esta Honda Goldwing se é uma moto com aptidões para off-road. Eu tenho visto alguns vídeos de um motovlogger português, que por acaso gosto muito, tanto da moto, que é o Biker Life Portugal, tem uma Indian Challenger Dark Horse, então gosto bastante dos conteúdos que ele faz. Estava aqui a pensar, é aqui, não, é mais à frente, estava aqui a pensar em meter aqui a Goldwing no meio da floresta, dar aí a volta à floresta toda, subir e descer uns pinheiros, a ver qual é que as aptidões que a moto também não é aqui, é já aqui à frente, a entrada, onde eu quero ir. Vamos fazer aqui um teste. Ela tem pneu 200 atrás, é quase o pneu de uma moto de pista, mas vai cuspir aí pedras com força, e vai ser hoje. Esta zona aqui é Raspetzer, uma estrada de floresta, como há muitas aqui. Tem muita saindo do centro. É aqui a entrada. Vamos lá ver. Vou entrar aqui. Isto aqui é Peanuts. E vou entrar ali ao fundo. Ó. Vou entrar ali pela floresta dentro. Até vai fazer peão. É lógico que estou a brincar. Não tenho experiência. Levar uma moto a 350 kg para o meio da floresta. É lógico que não. Vou estacionar aqui e vamos agora seguir a pé. Só mostrar aqui mais a parte da frente da moto, que no outro vídeo, no primeiro, só mostrei a parte de trás. E eu hei depois fazer um vídeo a dizer quais foram as motas que eu tive e que me motivou a comprar esta moto. Como devem ter visto aí no início do vídeo, já tenho aí uma intro. Queria agradecer aqui a um amigo meu de longa data que me fez o favor de fazer este trabalho, mas que eu não tenho assim tanta experiência, ainda não tenho tanta experiência nesta área. Também queria fazer aqui mais dois agradecimentos especiais na parte quando estas últimas semanas, quando andei aqui a estruturar o lançamento do canal, houve duas pessoas que me deram feedback e opiniões e que me tiveram trabalho a responder-me a mensagens através do Instagram, que foi o Mr. Maia, que me deu algumas dicas, e o Turtle Moto, são dois motovloggers portugueses. Queria deixar aqui também o meu agradecimento, porque acho que quando as pessoas de forma completamente sem pedir nada em troca ajudam, acho que devemos mencionar isso. Aqui do lado direito temos aqui uma clareira onde andaram aqui a cortar algumas árvores.
Caso engraçado, o governo do Luxemburgo, e eles, para manter aqui as florestas, mesmo por causa dos incêndios, talvez por causa da época de verão e tal, embora eu nunca tenha visto nenhum incêndio aqui no Luxemburgo, mas é provável que haja, e eles falam com os madeireiros, tem aqui no país algumas indústrias madeireiras, e basicamente tentam negociar a troca da mão de obra, de cortar as árvores, e depois deixam os madeireiros levar a madeira para, para eles, não é? Para depois tratarem, olhem aqui esta madeira já toda cortada. E eu tenho a ideia que eles aqui, às vezes na floresta, agora que estamos a começar a entrar na época mais fria, que eles até deixam aqui lenha para as pessoas levarem. Não serão estes aqui que são grandes demais, mas eles costumam deixar para as pessoas poderem pegar e levar para casa. Deixa eu ver se tem aqui mais à frente. Ó, estão a ver aqui estes bocados de madeira? Eles deixam isto aqui cortado mais pequeno para as pessoas poderem pegar e levar para casa. Já que estamos aqui a falar de lenha e madeira e motovlogas, isso aí em Portugal está um bocado aceso a coisa. Vi ontem ou anteontem aí um vídeo que a coisa está aí a pegar fogo. Bem, mas vamos aqui pelo meio da floresta, vamos continuar aqui a andar, que eu acho que já não estarei aqui muito longe. Ainda bem que ainda é de dia, já não é muito cedo. Deve começar a escurecer daqui a pouco tempo. Olhem aqui, do lado direito. Olha. Estão a ver o que é isto? Isto aqui é uma conduta de água subterrânea que é do período romano. Aqui nesta zona, onde é agora esta floresta, era uma aldeia romana e eles construíram aqui um aqueduto subterrâneo. Oh, estão a ver ali mais? Aqui é uma extensão bastante grande, cheia de aquedutos, para poderem abastecer de água na altura. Isto penso que data do ano 10 depois de Cristo ou qualquer coisa do género. 150 depois de Cristo. É do ano 150 depois de Cristo e aqui era uma aldeia romana. E eles construíram aqui este aqueduto e este aqueduto subterrâneo, segundo o que estive a ler, é dos exemplos mais bem preservados que há ainda hoje em dia. E ainda hoje em dia ele capta água, ainda hoje em dia está a funcionar e capta água. Portanto, eles construíram vários poços e isto tem um túnel até lá abaixo. Estes estão todos fechados, mas eles têm aqui alguns que construíram umas janelinhas para se conseguir ver a profundidade destes poços. Segundo o que eu estive a ver também, são 25 poços que existem, mas ainda só encontraram 13. Portanto, acho que andam a estudar esta zona há 30 anos ou 40 e ainda nem conseguiram descobrir a extensão total destes poços. Agora continua por aí fora. Esta floresta, por acaso, é bastante grande. Aqui à esquerda é para ir... Não, isto é cada árvore alta. São fininhas, mas muito altas. Aqui para a direita é para ir outra vez para onde está a moto, para ir embora. E aqui para a esquerda é para entrar para dentro da floresta. Mas isto está aqui uns poços que têm umas janelas. Eu vou ver se os encontro. É aqui. Perguntei a um casal que ia a caminhar onde é que era e eles indicaram-me aqui o caminho. Olha, estão a ver aqui um poço, olha, com uma janela. Olha, deixa-me espreitar aqui para dentro. Até tenho um para-brisas para quando estiver com umidade. Olhem ali outro, ali ao fundo.
Mas isto tem aqui, a senhora disse-me que tem aqui um botão qualquer para carregar que a luz acende dentro. Aqui é. Eu disse que era ali ao lado. Ah, é ali onde tem aquele painel. É aqui, ó. Carrega aí e acende ali. Olhem para a altura disto. O que eles faziam no ano 150 depois de Cristo. Para conseguir captar água, faziam inclinação e conseguiam levar a água que estava debaixo da terra, para as aldeias. Muito fixe. E está visto, pessoal. Fica aqui mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, subscrevam. E vemo-nos no próximo vídeo com outra ideia também espetacular.